Na leitura do Vladimir Putin, ele quer entrar na história como o líder que vingou, que reverteu essa grande derrota geopolítica da União Soviética no início dos anos 90. E que sabe que o principal legado de lideranças russas é quanto território eles conseguiram agregar. E isso é um pensamento imperial clássico, né? Porque não há uma fronteira clara. O problema de qualquer império é que, diferentemente de um Estado-nação, nunca há clareza sobre onde está a fronteira. Porque se você sempre quer agregar mais território, então a Ucrânia pode ser, então, por que não metade da Polônia? Ou seja, não está claro, e o Putin, o que assusta muito os vizinhos, fala sempre do mundo russo, Ruski Mir. Ou seja, isso é um termo que inclui todas as pessoas que se consideram russos e que falam russo. Só que tem um monte de russo nos Bálticos. Então, os governos dos países bálticos estão tipo... Com essa justificativa, a Rússia pode invadir vários outros países, né? Então, isso é muito complicado, porque, por exemplo, em Alsácia, tem muita gente falando alemão, só que eles são franceses, porque a Alemanha aceitou, né, que aquilo não faz mais parte da Alemanha. Eu espero que nunca mais queira ocupar esse território novamente. Então, eu acho que o cálculo do Putin não é o estado da economia a curto prazo. Ele pensa mais de longo prazo. E tem um episódio muito interessante de um historiador que ele é um tipo um Igor russo. O cara foi... Que o nome dele, inclusive, pode ser Igor, né? Mas ele foi professor, historiador, e começou a ter um programa... eu acho que foi rádio, não foi podcast, mas se tornou assim uma personagem popular para falar sobre a história mundial, etc. E um dia o Vladimir Putin chamou esse cara para uma conversa, né? Um diálogo com intelectuais, e perguntou assim, isso foi antes de 2014, e perguntou assim, o que os historiadores dirão de mim, sobre mim, daqui a 20, 30 anos? E o cara meio que deu uma resposta, falou, olha, você estabilizou a economia, né? Porque a Rússia passou por uma situação muito difícil nos anos 90. Então, realmente, para a população russa, o colapso da União Soviética foi muito traumática, assim. Foi muito ruim porque tinha uma estabilidade total. A nível baixo, era um país socialista, mas não tinha desemprego. Porque, na dúvida, se você não... você simplesmente produzia algum produto que não servia para nada, né? Que era um modelo que não era competitivo, muito menos competitivo do que os Estados Unidos na época, mas vamos dizer, tinha uma transformação dupla de um sistema socialista para um sistema capitalista e de um sistema autoritário para uma democracia, e aquilo fez com que hoje os russos associam democracia ao caos. E os anos 90 foi um caos total. Mas estamos falando de uma faixa de idade específica, tipo os mais jovens, os 20, eu diria assim, e eu vivi isso de perto depois da reunificação alemã. Pessoas com menos de 40 conseguem se adaptar. Mas quem viveu no socialismo até os 40 anos de idade, no mundo capitalista não vai conseguir, porque a forma como trabalha, simplesmente... É muito difícil ser competitivo num mercado capitalista se você, os primeiros 20 anos da sua carreira, trabalhou num ambiente que é muito diferente. Então, na Alemanha, basicamente, assim, estou simplificando um pouco, qualquer pessoa com mais de 40 anos perdeu o emprego e nunca mais conseguiu emprego. Então, foi muito difícil para a Alemanha também. Mas a Alemanha oriental tinha sorte de ter uma Alemanha ocidental dando todo o apoio financeiro para meio que dar um jeito naquele país. E até hoje, veja que a Alemanha Oriental hoje vota muito em partido extremista, extrema-direita e esquerda radical. Ou seja, não deu tão certo assim. Agora, no caso russo, não tinha nenhum outro país para sustentar a sociedade russa. Então, a expectativa de vida, sobretudo os homens, caiu muito, porque numa sociedade, querendo ou não, bastante tradicional, o homem sustenta a família, dessa cabeça, vamos dizer, né, visão mais antiga. Então, assim, desemprego em massa, taxa de suicídio explodiu, alcoolismo,
grandes problemas nesse sentido e, obviamente, sobretudo os mais velhos, não conseguiram se adaptar a um sistema capitalista feroz, porque inicialmente não tinha sistema de seguro-saúde, não tinha sistema previdenciário funcional. Uhum. Então a Rússia virou uma espécie de capitalismo selvagem, um pouco como a Venezuela hoje, que o Estado é tão fraco que Caracas virou, assim, por incrível que pareça, a festa dos capitalistas, cheio de Ferrari, etc., porque o Estado sumiu, o Estado colapsou, tudo em dólar. Não tem mais nenhuma... O Estado perdeu a capacidade de regulamentar a economia venezuelana e, do mesmo jeito, a Rússia pós-colapso, para aqueles que tinham contatos políticos, compraram grandes empresas que foram privatizadas a preço de banana e se tornaram os grandes oligarcas. Então a sociedade, a transição russa deu muito errado, tanto para o capitalismo quanto para a democracia. E naquela época havia essa ilusão.